mas que pelo fato de quando você vem para os Estados Unidos e fecha a porta pro Brasil, você sabe que é temporário, que a sua intenção é sim ficar aqui, mas se acontecer alguma coisa séria, você volta pro Brasil. E só quando você volta pro Brasil que você vê que não é mais isso. O que você achava que era a sua vida não é mais. Você talvez já pesquisou aonde que você vai, já tem uma ideia de quanto de dinheiro guardar e levar até lá. Talvez você já até saiba o nome da escola que você vai matricular seus filhos. Mas uma coisa que você não sabe e não tem como preparar para isso é a mudança que vai acontecer dentro de você quando você sai do Brasil e constrói uma vida em um novo país. Quando você toma a decisão de fechar as portas para o Brasil, de certa forma você vive aqui normalmente. Mas fica assim uma grande parte dentro de você que vai ficar almejando o dia da grande volta para o Brasil. E aí é que surge aquela pergunta: quando que aquela versão sua morreu? O sonho de uma vida melhor ou experiências novas em um país diferente é o que leva milhões de pessoas a sair do seu país de origem e ir para um outro. Essa é a realidade da minha família, não só aqui em Danbury e de outras aqui nos Estados Unidos, mas de várias famílias e pessoas diferentes ao redor do mundo. E se você é uma dessas pessoas que está pensando em fazer essa mudança, você está realmente preparado para isso? Você talvez já pesquisou aonde que você vai, já tem uma ideia de quanto de dinheiro guardar e levar até lá. Talvez você já até saiba o nome da escola que você vai matricular seus filhos. Mas uma coisa que você não sabe e não tem como preparar para isso é a mudança que vai acontecer dentro de você quando você sai do Brasil e constrói uma vida em um novo país. E às vezes você só dá conta disso, dessa mudança interna que acontece quando você volta para o Brasil. Eu já falei aqui algumas vezes sobre terceira cultura e como que isso afeta os filhos principalmente, e vou falar mais sobre isso em breve aqui no canal, mas hoje esse vídeo não é sobre isso. É sobre uma sensação que afeta principalmente os adultos que se tornam imigrantes em um novo país. Principalmente quando se diz a respeito de pessoas que se mudam para o exterior e não vão ter uma oportunidade de poder voltar para o Brasil. Seja porque vão estar fora de status, ou talvez se você trocou de status dentro do país e agora não pode sair. As coisas, as mudanças e a síndrome que eu vou falar aqui afeta geralmente essas pessoas. Porque quando isso acontece, você meio que toma a decisão de fechar as portas para o Brasil. A não ser que seja algo que você realmente precisa voltar e aí meio que largar ou abandonar a vida que você construiu em outro país. Eu vou falar aqui nos Estados Unidos porque é aqui que eu moro. Então você resolve largar a vida que você construiu aqui. Normalmente isso acontece quando, ou a gente pensa que vai acontecer quando tem um falecimento na família ou uma doença grave dentro da família, alguma coisa assim. Aí a pessoa pensa, se isso acontecer, aí eu volto pro Brasil. Mas nos meus 30 anos de Estados Unidos, dentro dessa comunidade de imigrantes, eu conheço mais pessoas que ficaram aqui e passaram por essa dor e essa situação longe da família do que pessoas que abriram mão e voltaram pro Brasil. E quando você toma essa decisão de fechar as portas pro Brasil, no início mesmo, apesar de ser sim uma decisão dolorosa, de ser uma decisão muito importante, tudo é muito novo. Então tá tudo maravilhoso. Nossa, consigo comprar várias coisas, tem segurança, comidas novas, pessoas novas, o dinheiro tá rendendo no final do mês, mesmo comprando coisas que eu sempre sonhei em ter. E essas novidades, esse sentimento de tudo novo, vai meio que escondendo os outros sentimentos que estão se formando. Conforme o tempo vai passando e bate a real mesmo, aí sim fica uma sensação de que mesmo assim tá faltando alguma coisa. Parece que conquistas e coisas que você consegue ter, você vai compartilhar com a família no Brasil ou com amigos do Brasil, mas não é a mesma coisa, porque a gente tá acostumado a receber aquele abraço, né? Você comprou um carro, caraca, eu consegui comprar um carro, parabéns! E receber aquele abraço, aquela coisa, aquele afeto amoroso de família e de amigos. E não vai ter isso aqui. Pode ser que esse sentimento de que tem algo faltando
vem de vez em quando, pode ser o maior sentimento da sua vida até esse ponto, e também pode ser que esse sentimento nem apareça como um sentimento mesmo em você, mas aparece de outras formas. Isso é bem explicado quando você aprende sobre a Síndrome de Ulisses. A Síndrome de Ulisses é um quadro de estresse muito intenso ligado a fatores específicos relacionados à migração, que são basicamente a solidão forçada, não ter chances de crescimento no novo país, submeter-se às condições difíceis de sobrevivência e estar constantemente com medo e desamparado. Não é uma doença, isso se desenvolve em pessoas que às vezes nunca tiveram nenhum transtorno, nunca tiveram nenhum problema emocional antes, mas apresentam certos sintomas como problemas para dormir, dores de cabeça, nervosismo, tristeza e dores musculares. Pode se apresentar como quadros depressivos ou tristeza, onde a pessoa se fecha realmente, mas também, por outro lado, pode se apresentar como quadros de ansiedade e a pessoa ficar hiperativo, meio que ligado no 220. A Síndrome de Ulisses pode ser confundida com a depressão ou com o estresse pós-traumático, mas a diferença é que com a Síndrome de Ulisses, eles falam que quando o obstáculo que deu a origem a esses transtornos é solucionado, como disponibilidade de trabalho, opções, de trabalho, estabilidade na vida e financeira, tendo um amigo ou um familiar mesmo por perto, a síndrome desaparece. Mas apesar disso, depressão e estresse pós-traumático é sim comum também em comunidades de imigrantes, mesmo quando os obstáculos são removidos da vida da pessoa, por já terem sido expostos a outra vida, por situações que passaram, por momentos que não vão voltar mais, e aí são diferentes coisas que afetam a pessoa e ficam mesmo com a pessoa. Quando eu estava pesquisando e aprendendo sobre a Síndrome de Ulisses, eu li um sentimento que descreve, eu acho, muito bem a situação, que é o imigrante fica novamente em uma fronteira, não geográfica, mas psicológica, entre a saúde mental e o transtorno. Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda para nenhuma dessas coisas, nem para uma síndrome que eles nem sabiam que existia, nem se estão apresentando mais quadros depressivos na vida e não tinha isso antes. E não procuram ajuda por falta de acesso, principalmente no novo país, ou por não achar necessário, porque já espera que vai ter um certo baque emocional, então coloca tudo na conta disso e não leva tão a sério quanto deveria, ou também por simplesmente não reconhecer que estão passando sim por um problema emocional e passam por isso sozinhos. É importante pontuar que essas coisas normalmente acontecem no início do processo de mudança e tal, não logo de início, porque lembra, tudo ainda tá novo logo no início. Mas depois de uns meses, essas coisas podem vir. Isso tudo é mais comum acontecer e passar por isso nos primeiros 2 anos de mudança para um novo país. Mas depois desses 2 anos, é normal ter meio que concluído esse processo de adaptação emocional, mas também sempre lembrando que cada pessoa é diferente, cada situação é diferente. Pode demorar mais para algumas pessoas, para outros pode nem acontecer. E se você é uma dessas pessoas que, tô aqui, já passou 2 anos, nunca tive nenhum quadro depressivo, nunca fiquei super triste. Óbvio que tristeza sempre é normal, ter seus momentos de choro, seus momentos de saudade, mas quando é algo que você não consegue sair dessa tristeza, você não consegue sair desse sentimento de saudosismo e seguir a vida com seus sentimentos mais normais, aí sim é um quadro mais sério, mas também pontuando que é normal ter momentos de tristeza. Mas se você passou por esses momentos de tristeza normais, talvez essa segunda parte é pra você. Quando você toma a decisão de fechar as portas pro Brasil, de certa forma você vive aqui normalmente. Mas fica sim uma grande parte dentro de você que vai ficar almejando o dia da grande volta pro Brasil. De quando você vai voltar pra casa, vai rever sua família, seus amigos e a sua vida que você deixou lá. Quando os anos vão se passando, você morando aqui, e você vai se realizando aqui aos poucos, aprendendo o idioma, se estabelecendo, crescendo profissionalmente ou financeiramente. Então, tendo sim as suas conquistas aqui, talvez a única coisa mesmo que falta
É isso, é a volta pro Brasil para você se sentir realizado por completo. E pode ser que quando esse dia chegar para você vai ser tudo que você esperava e muito mais, mas estou aqui para falar de uma outra coisa que pode acontecer aqui na minha experiência, de novo, 30 anos aqui, eu escuto acontecer muito mais do que não. Tem sim aquela felicidade de abraçar quem você ama, matar a saudade dos sabores que você estava sentindo falta, do cheiro da casa, da terra, de tudo. Mas e quando você reconhece isso tudo? Reconhece até mesmo as suas próprias coisas que você tinha deixado para trás, mas não se reconhece mais naquilo. Como se preparar para viver um momento que você tanto sonhava, tanto desejava, tanto almejava e quando acontece, você fica feliz, mas tem uma pitada de tristeza ali também, um desconfortozinho, um saudosismo pelo que era, junto com o luto do que não vai ser mais. Uma amiga minha teve a oportunidade de voltar pro Brasil depois de alguns anos morando aqui nos Estados Unidos, e quando ela voltou pra cá, ela falou: é uma sensação de que aquilo era uma vida passada, de ver coisas que eram minhas, mas parecem que não são minhas. Parece que são coisas de uma pessoa que não tá mais aqui, sabe? Parece que eu matei ela, que ela não existe mais. E agora eu sou uma nova versão e eu tô meio que com luto por ela. Outras pessoas que voltaram pro Brasil falaram pra mim que reconhecia tudo, reconhecia as pessoas, a casa, a família, tudo. Reconhecia as coisas que eram delas, mas não se reconhecia mais como aquela mesma pessoa que tinha aquelas coisas, que dormia naquele quarto. E aí é que surge aquela pergunta: quando que aquela versão sua morreu? Quando que a sua vida literalmente deixou de ser a sua vida? Eu acho que esse sentimento é agravado por uma dessas duas coisas. Ou pelo fato de quando você vem pra cá, pros Estados Unidos, e fecha a porta pro Brasil, você meio que sabe que aquela vida sua acabou e que a sua vida é essa aqui agora. Então você não tá contando com poder voltar. A sua vida vai ser essa aqui e pronto. E aí quando você volta, é literalmente uma vida que tá ressurgindo pra você, que você achou que nunca mais ia ver. Ou, e eu acho que tá mais pra esse segundo aqui, acho que pelo fato de quando você vem pros Estados Unidos e fecha a porta pro Brasil, você sabe que é temporário. Que a sua intenção é sim ficar aqui, mas se acontecer alguma coisa séria, você volta pro Brasil. Então a sua vida no Brasil é a casa, é o lar, é o seu porto seguro. E a vida aqui nos Estados Unidos tá em construção, mas você não sabe como é que vai ser e tal. E só quando você volta pro Brasil que você vê que não é mais isso. O que você achava que era a sua vida não é mais. O lar que você sempre tinha no Brasil não é mais. O sentimento de estar em casa não é tão forte que nem você imaginava que ia ser. E a vida que você, ao longo desses anos todos, achava que era temporária aqui nos Estados Unidos, realmente é a sua vida. E o tempo passou. Você achou que quando ia voltar para o Brasil, ia retomar sua vida, mas o tempo passou. Não tem como você começar daquele ponto onde você deixou tudo. Porque a vida aconteceu. E aconteceu em um lugar onde você achou que era temporário, ou que podia ser temporário, não era algo fixo. E essa realização só acontece quando você volta pro Brasil. Não tem como se preparar para isso. Tem como teorizar, tem como imaginar, mas não tem como se preparar para isso. Para ver suas coisas, ver seu quarto, ter memórias que você esqueceu que tinha, ver paisagens que você nem lembrava. E o sentimento, quando você se depara com isso tudo, só dá pra sentir e se preparar quando você vai passar por isso. Eu também acho que o que contribui para isso é quando você tá aqui nos Estados Unidos, é uma sensação de que você realmente está em outro país e que você é o de fora. Esse país aqui não é a sua casa, então o Brasil fica como a sua casa, o seu conforto, onde você pertence. E você passa os anos aqui achando isso, e a gente acaba sempre só lembrando das partes boas quando a gente tá longe. Mas só quando você volta pro Brasil é que você percebe que você também mudou. O que era normal pra você quando você morava no Brasil já não é mais normal pra você. Hábitos e costumes culturais mudaram pra você, não são mais as mesmas coisas.
Então, tipo, só exemplo aqui por alto, mas as pessoas gostam de chegar em casa pra tomar um café. Tipo, passa aí na sua casa pra tomar um café, botar a conversa em dia, sem avisar nada. Não sei se isso é super normal em todo o Brasil, mas é super normal no Rio. Ou pelo menos na minha família. Geral chegar lá no portão e parar assim o que tá fazendo pra comer um bolo, tomar um café e conversar um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos isso não é normal. E às vezes você voltou pro Brasil, tá curtindo com a sua família, só que aí chega alguém, já tá mais pro final da sua viagem, e você fica, ai caraca, que saco, eu não tô afim de falar com ninguém. Você é que é grosso, você é que é falta de educação por não querer receber a pessoa em casa. Ou tipo, a obrigação de estar sempre arrumado. Ou ter que se produzir pra ir em algum lugar, tipo, vou no shopping. Necessário no Brasil. Já aqui nos Estados Unidos, não. E tem muitas outras coisas, hábitos dentro de casa mesmo, não precisa nem ser algo mais macro e cultural, só coisas dentro de casa, que mudaram em você enquanto você estava vivendo a sua vida em outro país e que você só dá conta disso quando você volta pro lugar onde você sempre achava que você ia estar mais à vontade, você ia se sentir você de novo. Você meio que desacostumou com certas coisas. E, de novo, talvez você não vai passar por nada disso. Talvez você vai passar por isso de leve. Ou vai ser um sentimento mais forte do que você. Mas eu acho que é importante saber sobre essas coisas, ter isso em mente como uma possibilidade. Eu não vejo a galera comentando muito sobre isso. Eu acho que é uma coisa que ninguém te prepara muito para essa mudança interna que acontece. Mas que na minha experiência, principalmente com a galera fora de status, passar por isso é muito mais comum do que não. A palavra em inglês do dia é homesick. Nothing prepares you for the feelings that arise when you are homesick. Isso aqui eu fui meio que falando por alto de certas coisas, eu não queria ir tão a fundo em certos tópicos. Mas se você quiser saber mais ou quer ter mais dessas conversas, só me deixa saber aqui nos comentários. Aproveita para deixar seu like nesse vídeo, isso sempre me ajuda a te ajudar com os próximos vídeos. E se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E se você também passou por uma experiência assim, ou nunca passou por isso, voltou pro Brasil, só foi alegria, não teve essa quebra, me deixa saber aqui também. A sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se quiser continuar nesse papo sobre os preparativos para a vida aqui nos Estados Unidos, eu fiz esse vídeo aqui com os pensamentos e ideias, coisas que a galera acredita aqui sobre os Estados Unidos, que não são verdade. Talvez nesse vídeo eu falo algo lá que te surpreenda. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!